Olá, pessoal, muito bom dia. Vocês me ouvem? Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia aqui da nossa Cross Border Week. Hoje nós estaremos falando com o Alessio Alionso, CEO e fundador do Pipefy. Ele vai explicar um pouquinho mais a respeito da ferramenta, a respeito de como foi a trajetória dele de ser uma empresa internacional desde o primeiro dia, since day one. E hoje o nosso painel vai ser muito mais um bate-papo, muito mais para entender a jornada do Pipefy no mercado global. Então, vocês estão todos convidados a trazerem as suas perguntas, tragam para a gente as suas dúvidas, o que vocês querem aprender do Alessio. Eles receberam várias rodadas de investimento, eles têm empresa no Vale do Silício, então a empresa tem um posicionamento global, tem muita coisa legal aqui para a gente aprender. E eu vou passar a palavra então para o Alessio. Alessio, muito bom dia, obrigada por você estar aqui conosco. Você pode contar para a gente um pouquinho do Pipefy, um pouquinho da história de vocês para dar um background para o pessoal que está aqui conosco hoje? Opa, tudo bem, pessoal? Prazer. Super obrigado pelo convite aí, Eva. É super legal o que vocês estão fazendo com o business do GlobalFi, mas também sendo aí um dos nossos clientes mais sofisticados, né, que mais usam bem a nossa tecnologia. Então é super legal também poder ver o case de vocês, como vocês estão crescendo. Falar um pouco do passado do Pipefy, né? Tentar conectar aqui em 2, 3 minutinhos, a gente faz um formato de bate-papo. Como é que eu tive a ideia da empresa? Eu trabalhava em turnarounds e eu ajudava entre 12 a 14 empresas na consultoria onde eu trabalhava a fazer melhoria de processo e automação de processo. E na época eu trabalhava com Lean Six Sigma, Green Belts e Black Belts para encontrar oportunidades de melhorar processos, seja com redução de custo, melhoria de velocidade no atendimento, né, melhorando os SLAs. E na época eu era um membro júnior nerd que basicamente a maioria dos projetos quando a gente fazia as melhorias, alguém tinha que sentar com o TI dessas empresas para implantar de fato as mudanças de processo que a gente tinha que fazer, seja para repensar o processo ou para tentar automatizar o processo. Então eu fui um super cliente de soluções que concorrem diretamente com o Pipefy, né? E eu via que eram muito boas, mas a maior dor que eu tinha na época é que a gente gastava muito com o desenvolvimento de software hardcoded mesmo na mão, ou a gente gastava muito com umas ferramentas que você sempre precisava de mão de obra especializada para implantar e depois manter essas configurações. E foi ali que eu tive a ideia do Pipefy. Eu pensei, pô, se tivesse alguma coisa mais... Anos depois, né? Eu pensei assim, se tivesse uma solução que as áreas de negócio conseguissem repensar os seus processos e implementar os seus processos, né, para melhorar a qualidade da execução e automatizar no máximo que eles puderem também essa execução, e fazendo isso sem necessidade de investir pesadamente nessas ferramentas legado ou em desenvolvimento de software customizado, isso ia ajudar muito as empresas. Então, foi assim que o Pipefy nasceu. Foi por uma dor que eu tinha, como cliente mesmo, das soluções. Não é que as soluções não sejam boas, elas são boas e são muito poderosas, só que é muito caro para você implementar e é muito lento para você implementar. E aí que a gente achou uma oportunidade de negócio para empresas que queriam mais agilidade. Desde então, a gente vem aí nesses 7 anos, né, crescendo, seguindo uma trajetória super legal. Hoje a gente tem quase 600 colaboradores, né, a gente tem aí 4.000 clientes pagantes. Desses 4.000 clientes, a gente tem desde vocês, ou o próprio Zoom, que é a solução que a gente está usando, o Zoom, um cliente nosso, a governo, a banco, enfim, a gente tem, né, todo tipo de cliente usando a nossa solução. Eu acho que e o que é legal, né, que sempre chama a atenção do pessoal, é que a gente conseguiu fazer isso com uma pegada global desde o dia 1. Eu acho que isso não só ajudou a gente a ter acesso a capital, né, e aspiracionalmente trazer clientes internacionais, que é o que a gente sempre almejava desde o começo, mas também foi o principal motivo do porquê a gente ainda está vivo. E eu acho que essa é a provocação que eu gostaria de fazer, né, abrindo, entrando no bate-papo, que é, muitas vezes, dependendo do problema que você resolve,
ser um fornecedor local não te torna mais competitivo. Na verdade, é muito o Exatamente. contrário. Quando o problema que eu estou tentando resolver eu preciso de uma solução e ser um fornecedor local é indiferente, geralmente o cliente tende a olhar para o fornecedor que é best in class. E aí, em emerging markets, né, Brasil e outras regiões, geralmente o pessoal pensa assim, o melhor é o player global, porque já escalou, já está grande, já está trabalhando em múltiplos países. Então, muito provavelmente, o player global, inclusive, é melhor do que as alternativas locais que eu tenho. Eu sofri isso, a gente viu um pouco desse preconceito e, de fato, a gente ter se posicionado para ser agnóstico em trabalhar em todas as regiões também fez com que a gente conseguisse comunicar melhor com o nosso nicho de cliente, que é aquele cara mais inovador, que é mais ágil, que sabe comprar tecnologia e que já sabe que ele pode automatizar muito do que ele precisa. É mais fácil eu trabalhar em escala global, fazendo campanhas de digital ou produção de conteúdo de forma global. Para esse cara que está procurando esse conteúdo, o mercado é bem maior do que se eu for tentar na cidade onde a gente começou, Curitiba, eu ver onde que esses clientes mais inovadores e mais adeptos a consumir tecnologia estão. Então, quando você olha para os canais digitais, por incrível que pareça, é mais ágil trabalhar global, porque você consegue trabalhar de uma forma bem nichada e long tail e falar exatamente com aquele público-alvo que é a tua cereja do bolo, que é o cara perfeito, que sabe o que você faz, que entende muito bem e que vai extrair super valor. No nosso caso, quem eram essas pessoas? Exatamente gente de melhoria de processos, de automação de processos, seja alocada dentro de uma empresa, ajudando as áreas de negócio, ou seja, alocado dentro de uma grande consultoria, né? Então, assim, os nossos primeiros grandes clientes foram exatamente Accenture, Capgemini, IBM Operations, e assim vai. Por quê? Porque esses caras são muito bons, eles sabem comprar tecnologia muito bem. Então, na hora que eles viram o que a gente estava querendo fazer, eles reconheceram muito rápido qual que era o ROI. Eu fazia esse mesmo trabalho de evangelização aqui em Curitiba, em feira, evento, fazendo negócio offline e atuando regionalmente, ia ser infinitamente mais difícil. E você acredita que o fato de ser uma empresa já global desde o primeiro dia facilitou a sua entrada nas grandes empresas de consultoria? Que você teria conseguido esse mesmo acesso sendo uma empresa local lá do sul do Brasil? É, com certeza, quanto maior a operação, mais risco o cliente corre quando ele toma uma decisão de fornecedor. Então, quanto maior a operação, mais ele está preocupado em não perder alguma coisa do que ganhar com alguma coisa. Então, você se posicionar como um fornecedor global e não um player regional menor, nem que seja nos primeiros pontos de contato, ajuda muito o cliente a ficar um pouco mais confortável, porque se ele olha lá, você tem 5 clientes na tua startup, mas as 5 são logos boas, logos que têm brand awareness, que ele vai reconhecer, mesmo que você não esteja faturando muito do ponto de vista, né, econômico com esses clientes, isso ajuda muito a trazer mais credibilidade. Então, o fato de a gente atuar global, trabalhar com clientes, os primeiros clientes em regiões diferentes, e logos que o mercado olhava e falava assim, pô, se esse cara está comprando, eu imagino que esse cara não deve ter um problema de credibilidade. Então, ajudou muito a criar assim aquele primeiro pedigree de esse cara já está global, já consegue competir a nível global e já tem algumas marcas que são caras que sabem o que estão comprando, então muito provavelmente os medos que eu tenho não são verdade, vou avançar com esse cara. Versus ele comparar a gente com um fornecedor localzinho que não tinha essa mesma pegada, entendeu? Eu acho que não é assim global do ponto de vista de tamanho da operação, porque a gente não podia mentir, dizer que a gente era maior do que efetivamente Sim. era, é óbvio. Mas mostrar que a gente estava acostumado a resolver problemas de complexidade global e lidar com clientes globais muito sofisticados. Isso fez toda a diferença. Muito legal. E como é que foi para vocês a entrada em diferentes países? Você falou sobre a questão, né, de encontrar o teu público online de uma forma mais fácil do que se você estivesse procurando localmente. Como é que foi para você conseguir fazer o teu time de marketing chegar no teu público-alvo em diferentes países, diferentes idiomas, diferentes culturas?
Você pode compartilhar um pouquinho de como foi essa experiência para vocês e até no sentido de ajudar quem está aqui assistindo a gente a estruturar a operação deles, a entrada da empresa deles em diferentes países? É bem legal porque acho que aqui a gente tem um aprendizado que é diferente do lugar comum. Geralmente, quando o pessoal pensa em internacionalizar uma empresa, o cara pensa, vou ter que me mudar para lá, ou vou ter que contratar um country manager, ou vou ter que contratar os primeiros vendedores, montar um escritório, fazer feira na região. Cara, não necessariamente. Isso vai ser necessário a partir de uma certa escala, mas eu acho que você pode ser bem mais enxuto e ágil, fazendo algumas coisas que podem te carregar durante muito tempo. No caso do Pipefy, eu acho que foram duas grandes alavancas que fizeram toda a diferença. A primeira foi o bom uso de canais digitais, seja de produção de conteúdo, a parte de SEO, que a gente, né, falava muito sobre o tema de automação de processo desde o começo, de forma bem nichada, mas principalmente também a parte de Search Engine Marketing, né, investindo em Google, medindo na ponta do lápis se estava dando resultado ou não nas primeiras campanhas. Eu, inclusive, fazia isso diretamente ali. Em terceiro ponto, que foi assim o tipping point para a gente, que é a gente encontrou comunidades online muito nichadas, onde a gente se apresentou e começou a vender a ideia do nosso produto. Então, assim, a gente fez Product Hunt, a gente achou outros grupos de gente de Black Belt, enfim, a gente trabalhou de forma nichada com essas comunidades. E isso era indiferente, né? Do ponto de vista fazer isso local ou fazer de forma global. O segundo ponto é a discussão que as pessoas têm, às vezes, de não entender qual que é o motion, né? Qual que é a temperatura e pressão natural do seu produto. Que, no nosso caso, além dos canais digitais, teve uma característica muito específica que facilitou a gente para começar a ganhar em escala global, que era a parte do Product-Led Growth. O Product-Led Growth não é só aquela questão de viral, blá, 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 otimizar a conversão, etc. A questão é, o meu produto é o meu cartão de visita. E o meu produto é o abre alas, onde eu vou entregar valor para o meu público-alvo. Ele vai experimentar o produto, vai ficar confortável com o que ele viu, e a partir disso eu tento ter uma relação comercial, e não o oposto. Então, a gente tinha, né, o produto era, até hoje ainda é freemium, e o que acontece é que gerentes, empresas gigantes entravam, experimentavam, e aí é óbvio que se eu fizesse um cold e-mail para esse cara, se ele nem nunca ter ouvido da minha solução, da minha marca, a minha taxa de conversão ia ser baixíssima numa campanha. Mas se eu tenho um produto que é, né, freemium, ou tem um free trial, e eu faço uma campanha de digital, eu começo a engajar com o público-alvo, ele pelo menos já foi exposto ao que eu estou me propondo a fazer, a taxa de conversão e o nível de responsividade desse cliente em potencial é infinitamente maior do que eu tentar fazer um cold outreach para esse cara chegar. Então, essa estratégia que a gente fez de search ou de inbound e deixar o cliente brincar, explorar o produto primeiro, e aí a partir do momento que a gente via ele online, que a gente chama de Product Qualified Lead, né, o PQL, para que a gente via esse cara online, pô, a gente ia no pescoço do cara. Né? Se fosse uma empresa pequenininha de 5 funcionários, a gente deixa lá o cara no self-service. Mas se fosse um vice-presidente da IBM Operations, um diretor de arquitetura da IBM Operations, cara, eu ligava 5 vezes por dia para esse cara, até ele fazer um call comigo. Então, essa questão de ter um produto mais transacional, que o cliente consiga explorar ele mesmo, antes de você tentar fazer um engajamento comercial, facilitou muito também. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta como consumidores de software, que quando a gente está buscando um software para fazer implementação na empresa, e o meu primeiro passo é marcar uma call, eu não tenho a oportunidade de experimentar o produto, de ver como ele funciona, eu já descarto. Porque eu preciso primeiro entender se vale o meu tempo e o tempo do vendedor naquela call de discovery ou não. Eu preciso pelo menos ter um demo do produto, alguma coisa que me permita ter acesso à ferramenta, porque se ela é tão boa, me deixa ter acesso a isso. Deixa a ferramenta se vender para mim, ao invés do meu primeiro contato ter que ser agendar uma call com o vendedor, para aí ele tentar me convencer sobre o produto, e muitas vezes ainda é um SDR, que vai te qualificar para só então, numa segunda chamada, você de fato ter acesso ao produto. Então,
a impressão que eu tenho é que muitas vezes as empresas escondem o produto do cliente delas. Não, olha, primeiro a gente vai ver se você pode ou não usar o nosso produto. Depois a gente te deixa entrar. E a estratégia de vocês foi exatamente o contrário, foi de abrir um freemium, então, e ter o chatzinho ali que fica monitorando quem está acessando o seu produto e ter acesso direto àquele cliente, inclusive já começar a coletar dados de uso do teu cliente antes mesmo dele contratar o teu serviço. Então, assim, tem uma inteligência muito grande ali que pode ser coletada antes mesmo da contratação do serviço, né? Exato. Se o teu produto pode proporcionar isso, com certeza você tem que usar isso como diferencial. Se por algum motivo a jornada de adoção do seu produto ela é muito complexa, porque às vezes tem muito setup ou importação de dados ou whatever, no mínimo então você precisa compensar com muito product marketing. Se o teu produto por algum nível de complexidade alta, você não consegue fazer isso, cara, você tem que fazer muito product marketing, muito conteúdo, muito vídeo, muito case, para esse cara ficar confortável, já estar convencido e mais propenso a aceitar entrar num call, numa demo ou para falar com alguém do teu time. E isso às vezes é tricky até, porque quando você olha as boas práticas de growth ou de conversão, às vezes o pessoal fala, não, faça uma landing page simples, tal, que tem ali um formulário de contato, um call to action, que tenha melhor conversão, blá, blá, blá. E aí, às vezes você faz uma campanha dessa, otimiza para conversão, só que o cara não teve insumo de informação suficiente para ele estar confortável para avançar para as próximas etapas do funil. E aí, às vezes, o que o lead faz pô, tá bom que eu tenho que me cadastrar, deixa eu ver se pelo menos eu me cadastrando eu consigo descobrir o que está atrás do lado dessa porteira aqui, que eu não consegui entender nada que esse produto pode fazer por mim ainda. Então, às vezes, você até tem uma taxa de conversão boa, às vezes, numa landing page ou numa campanha, mas não necessariamente você consegue avançar bem no funil, porque esse cara não está convicto ainda de que você pode entregar valor, seja porque ele teve uma experiência boa no produto, ou porque você fez um conjunto de materiais muito bons de product marketing para explicar para ele o que você pode fazer por ele. Eu acho que se não der para ser product-led 100%, às vezes pela natureza do produto, você tem que criar um enxoval de coisas que vai fazer com que esse cara fique confortável. Exatamente. E em relação à questão do conteúdo de vocês, de marketing, de divulgação do produto, vocês sempre trabalharam em português e em inglês ou vocês tinham foco em apenas um idioma no início? A gente só começou a fazer em português depois de uns 2 anos de empresa, assim. Sempre Foi foi 100% em global inglês. first. É. Muito legal. E o suporte de vocês foi também inicialmente somente em inglês? O suporte, claro, quando a gente viu um brasileiro, a gente flipava ali para português, porque aí é mais fácil para todo mundo, mas toda a nossa documentação de material de ajuda, os knowledge base, é em inglês também. A gente traduziu muito tempo depois. Muito legal. E hoje vocês estão com suporte em espanhol também, não? A gente suporta, assim, do ponto de vista de assets de marketing ou suporte, a gente cobre as 3 línguas, português, espanhol e inglês. E do ponto de vista de produto, aí a gente tem tradução com matriz de tradução para alguns outros idiomas, mas daí a gente não proporciona suporte nem documentação na língua Naquele local. idioma. Documentação a gente também não faz em espanhol. É um desafio, né? Aqui para nós, cada novo idioma que você abre, não é somente o website que vai ser traduzido, você tem que ter uma força de vendas aí naquele mesmo idioma. E aí você tem que ter o suporte. Aí no nosso caso, a gente tem atendimento técnico, então eu tenho que ter alguém do time técnico que também trabalhe naquele idioma. Então, aí toda a documentação, todos os conteúdos, tudo que é produzido, newsletter, é um mundo de coisas que você tem que levar para um novo idioma, é praticamente um novo braço ali, um novo produto dentro da empresa. Cada idioma que você acrescenta é um volume de trabalho muito grande, né? Então, eu acho que o foco, né, inicial de vocês no inglês, que é o maior mercado, foi certeiro. No nosso caso, a gente começou em português. O nosso segundo foi espanhol e o nosso terceiro foi inglês. Inglês foi o nosso último passo, porque a gente estava muito focado ali ainda na América Latina, né? Mas o inglês rapidamente se tornou o maior mercado. Ultrapassou os outros 2 mercados falantes de português e de espanhol. É o melhor, né? Até porque se o cara tá, no caso de vocês, já tendo uma operação
aspiracionalmente internacional, ele vai falar inglês. Então, é bem mais efetivo, né? A ágil se concentrar, faz todo sentido. Exatamente. Ó, a gente recebeu a primeira pergunta aqui, olha. Alessio, em relação a marketing e tração, vocês hoje possuem squads para cada país de cada região ou por idioma? Depende da função. É uma resposta que não é tão fácil de responder. Porque, por exemplo, a parte de condição de produção de conteúdo, você precisa de um native speaker dedicado, senão você não consegue trabalhar conteúdo de alta qualidade. Pior coisa é o pessoal falando português, traduzindo coisa para inglês e achando que o texto tá bom. Tipo, o nativo pega muito fácil. Essas coisas. Mas, por outro lado, performance, não. Performance é flexível. E até, assim, o líder da área de performance, de growth, não é brasileiro, não fala português at all, mas o resto do time é brasileiro e eles tocam todas as regiões, anyway. Tipo, então, é region agnostic. Então, varia. Eu acho que pensar em times ou squad, talvez você vá colocar muito recurso, às vezes, em coisas que não precisaria localizar. Mas tem alguns tipos de função dentro do time que aí você precisa pensar se você localiza ou não. Pensando para outras funções além do marketing, a gente também, sempre me perguntam, tem que ter força de vendas local? Eu digo, depende. Se o teu produto for transacional, a pressão é menor. Mas na medida que você vai trabalhar com tickets médios cada vez mais alto, muito provavelmente você pode usar um pré-venda, que não é nativo, mas o vendedor tem que ser nativo. Mas o teu Customer Success e suporte não precisa ser nativo. Então, assim, você pode ir medindo, e eu acho que é melhor pensar aonde que vale a pena investir ou não, olhando pelo job description. Faz total sentido. É como você falou, né? Tem algumas posições que precisa do idioma nativo ou até mesmo do conhecimento da cultura local ali para aquela interação. E algumas outras posições onde as respostas ou o suporte seriam mais genéricos. É mais fácil você trabalhar com alguém que tenha o idioma, de repente, fluente, mas não necessariamente nativo. E como que é para você, como CEO, gerenciar a operação distribuída em países diferentes? Como é que é a questão da tua dedicação, da divisão do teu tempo, da organização do Pipefy em si, estando presente em mais de um local, digamos assim, né? Do ponto de vista da operação, acho que é só colocar cada bucket e você ir medindo o desempenho de cada bucket. Então a gente separa a gente tem 3 grandes blocos aqui, né? Que é US, Brasil e Others, que a gente chama. Latam entra dentro do International, que é não Brasil ou não US, por exemplo. E boa parte das nossas estruturas de meta, ou às vezes até alguns times, tipo alocação de times de vendas, alocação de times de Customer Success. Agora a gente tem separado dentro desses buckets. Pessoalmente, como CEO, do meu tempo em si, do ponto de vista prático, assim, em relação com os meus times ou os meus diretos, não tem nenhuma diferença. A única questão, assim, cara, a gente tem brasileiro e não brasileiro no time, né? Fazer as agendas funcionarem ali, funcionar de forma tática. O único grande desafio que eu acho que tem, na medida que você começa a contratar, é evitar os silos. Eu acho que esse é um desafio muito grande, que quando você começa a montar as regiões, muitas vezes começa a se criar alguns paradigmas muito específicos com o viés daquela região, e os times deixam, às vezes, de compartilhar ou se integrar ou de trabalhar de forma tão azeitada assim, se esse cara estivesse trabalhando com um outro time local também dentro da região. E esses silos, algumas coisas do ponto de vista assim de paradigmas sobre a operação, sobre o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, cada região tem o seu viés, você tem que gastar muito tempo educando as pessoas para eles entenderem as outras partes e a perspectiva dos outros times. E do ponto de vista cultural também. Parece clichê, né? Aquela coisa de quem estuda comércio internacional, de entender a parte cultural, etc. Mas
isso pega e você precisa treinar as pessoas para reconhecer que existe esse viés. O latino, ele tem uma relação onde cria bonds e ele é muito relacional. Então, ele cria bonds com as pessoas e ele se preocupa muito como a pessoa sente. E aí, isso impacta que, muitas vezes, você tem que gastar um tempo lendo nas entrelinhas do que a pessoa está tentando dizer, ou a comunicação ela demora muito para acontecer, porque o cara tem medo, se preocupa como é que o outro vai sentir, o que o outro vai achar, e etc. Então, assim, a comunicação é mais truncada ou é mais lenta, porque a gente se preocupa muito como é que as pessoas vão se sentir por causa dessa comunicação. Se você trabalha com um americano, um asiático, por exemplo, they just don't care. Tipo, e o cara te dá um pito, 10 minutos depois, deu horário, vai sair e vai tomar cerveja com você. Então, essas coisas, é importante não só você estar aware, mas treinar os times para eles entenderem que esse viés existe. E isso é algo que a gente percebe no nosso time e percebe nos nossos clientes. Então, o cliente latino, ele demanda de muito mais atenção e ele é caloroso, tanto na reclamação quanto no elogio. Então, quando ele entra em contato com o nosso Customer Support, ele ama o Customer Support, ele agradece muito. Ele diz que o Customer Support mudou a vida dele, ou exatamente o contrário. Não, olha, você destruiu a minha vida com esse problema aqui. Então, é tudo muito intenso em relação ao time e em relação ao cliente. E aí vem de novo aquela questão do viés e do ajuste cultural que você mencionou. Você também tem que levar isso em consideração quando você está escrevendo ou está lidando com o teu público-alvo numa região diferente, né? Então, o americano é muito mais direto, inclusive na forma de fazer negócios. Ele te fala não muito mais rápido. O brasileiro ou o latino, de uma forma geral, eles cozinham o seu time de Brasileiro não vendas. fala não at all. Brasileiro não fala não at Exatamente. all. Ele vai E é te um processo cozinhar. de vendas lento, que não necessariamente vai te levar para lugar algum. E às vezes, quando você leva um não rápido, dependendo, né, do vendedor, pode encarar aquilo como algo ruim. Mas eu hoje, né, depois de atuar nos Estados Unidos por 8 anos, eu vejo isso como uma economia de tempo dos dois lados. Não, gente, vamos falar um não rápido aqui, cada um segue o seu caminho, entendeu? Isso é realmente bem interessante de observar. E isso é algo que a gente fala muito para os nossos clientes. Para eles se tornarem globais, mas operarem de acordo com o mercado local. Que não adianta tentar replicar nos Estados Unidos o que funcionou no Brasil, porque não necessariamente vai funcionar aqui, e tem muito que ser levado em consideração o mercado local. Então, quando você está fazendo vendas para o mercado americano, é um tipo de público, quando você está fazendo vendas para o mercado europeu, através, por exemplo, da sua empresa americana, é um outro tipo de público, é um outro approach, inclusive no que tange a questão de trabalho, de velocidade, então o europeu é muito mais tranquilo, ele toma muito mais tempo para fazer as coisas, para tomar uma decisão. Então a gente tem ali, acho que o europeu é quase que o meio termo entre o americano e o latino. E tudo isso precisa ser levado em consideração quando você está atuando com a empresa como uma plataforma global, né? Com certeza. E isso você tem que levar 100% em consideração mesmo, que faz diferença. Ah, deixa eu ver, tem uma questão aqui do a Daniela está perguntando se poderia ter somente um e-commerce focado para toda a Latinoamérica. Alessio, você gostaria de responder, já que você atua com diferentes países aí da América Latina? Eu acho que dá. Você tem o ganho da questão da facilidade da produção de conteúdo e do idioma, né? Que você vai otimizar para quem é Spanish speaker. Só tem que fazer algumas análises de trade-off, que, por exemplo, exceto o Brasil, as outras regiões, eu não sei se é o mesmo, quando você pensa em e-commerce é B2C, né? Mas no B2B, a gente vê que as outras regiões Latam, o cliente ele é bem mais sensível a preço, por exemplo. Então, pode ser que as suas taxas de conversão para essas regiões, apesar do CAC ser mais baixo, as suas taxas de conversões às vezes pode ser mais baixo pela sensibilidade a preço, dependendo da região que você está trabalhando. E trabalhar para mercados desenvolvidos, igual o caso, por exemplo, de US,
aí é o oposto do ponto de vista de upside. É bem mais competitivo, mas, por outro lado, a sensibilidade de preço é bem menor também. Então, eu olharia só o impacto econômico disso, assim, que eu acho que não é só aquela questão de e-commerce, logística, se entrega aos lugares ou não, é muito da temperatura e pressão do modelo de tomada de decisão, dependendo de onde o comprador tá baseado. Tá localizado. E como que vocês determinam no Pipefy as regiões onde vocês vão fazer o maior investimento? Por exemplo, levando em consideração todos esses aspectos, né, da conversão, do preço, do público, como que você determina para qual mercado vocês vão direcionar os investimentos de vocês? A gente tem algumas estratégias definidas, assim. Prioridade 1 é US Market, porque é estratégico para a gente, e aqui a gente, inclusive, de forma intencional, é bem menos rentável do que em outras regiões, mas a gente vê que é um mercado muito competitivo e muito importante para a gente. E aí tem outros dois grandes buckets. Brasil, para a gente entende que é o nosso backyard, que a gente precisa defender e usa como a nossa vaquinha leiteira para fund a expansão em mais regiões. E aí as outras regiões é uma abordagem bem econômica e transacional, que a gente olha assim, como é que está o custo de aquisição? Tal lugar, tá melhor? Tá. Como é que tá a taxa de conversão? Porque muitas vezes é uma coisa que só cai a ficha, assim, tipo, time zone, sabe? Tipo, como é que você vai lidar com time zone se a diferença é muito grande? Tipo, você vai desperdiçar boa parte dos teus leads. Você só tem uma janela de intervalo de hora útil, né, hora comercial, às vezes dependendo da região. Ou você vai colocar de alguém dedicado para atender aquela região, trabalhando num time zone diferente, começa a ficar um pouquinho mais complexo. Então a gente olha essas coisas assim, tem algum lugar que tem um CAC, alguma vantagem muito boa? Tem, tá, mas a gente consegue atender? Dá para tentar. Tá bom, como é que está sendo o economics? E aí a gente é mais na ponta do lápis se determinada região funciona ou não. Coisas que o pessoal, eu imagino que deva estar na cabeça das pessoas, assim, por que não Latam? Que geralmente o pessoal pensa, assim, que é uma oportunidade super quick win e tal. A gente pensa um pouquinho diferente, que é, cara, a gente está muito longe de chegar no teto do nosso market share no nosso backyard, que é o Brasil. A gente está ridiculamente longe de chegar no teto no mercado US. Então, para eu tomar uma decisão econômica de não colocar esse dólar ou para expandir em Brasil ou para US, que é estratégico para a gente, e explorar uma terceira região, cara, tem que ser um argumento muito bom. É muito mais uma decisão de onde não investir do que de onde investir, né? Porque você tem um leque gigantesco de possibilidades. E aí é muito mais uma decisão de aonde vamos focar do que de para onde vamos diversificar a questão de expansão. Né? Exato. E é engraçado como isso é paradigma, né? Porque estava discutindo um tempo assim, não, putz, tem que começar a explorar, blá, 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 blá. Daí eu estava tentando contratar um executivo de uma empresa muito grande e eu descobri que o cara no Brasil faturava 10 vezes mais que a gente. Eu falei, pô, no Brasil mesmo o cara é 10 vezes maior, para que a gente vai ficar, né, trabalhando em outras regiões? Então acho que é importante pensar nisso, assim. Eu quero te fazer uma pergunta sobre investimento depois, mas eu vou voltar aqui para o chat. No mercado falante de inglês, como é a experiência com a Ásia? Ou o foco é total em Estados Unidos? Nosso foco pesado é US. A gente atende a Ásia de forma oportunística, ou a gente atende a Ásia e opera a Ásia por questões comerciais com alguns clientes que a gente atende em US. Porque como a gente trabalha com automação de processo, a gente tem grandes empresas que compram a gente nos Estados Unidos, mas o CSC fica na Ásia. Então, por exemplo, a gente tem uma estrutura de atendimento e suporte para esse time zone, mas comercialmente, assim, se vier no inbound, beleza, a gente vai atender, mas não de forma proativa, a gente tem uma política para atuar naquela região. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Alexandre Fonseca.
como você tratou os aspectos de adaptação regional, país, referente ao produto, processos regionais com características diferentes? Preciso quebrar em duas respostas, porque tem a questão técnica do produto e tem a questão de modelagem, de processo mesmo. A questão técnica, a matriz de tradução, cara, é Phrase App na veia lá. Você contrata, faz uma matriz de tradução, você faz o release em inglês, você consegue até contratar como serviço pessoas que vão traduzir para você em outras regiões, né? Recomendo até a solução, se chama Phrase App. E é uma questão que é importante você fazer isso desde o começo, porque se você fizer todo o teu code base hard-coded no teu idioma local, ou hard-coded mesmo em inglês, depois você vai ter que voltar traduzindo tudo. E você vai ter que ir substituindo onde você fez hard-coded para uma matriz de tradução. Então, a sugestão já é ir desenvolvendo desde o início, mesmo que você ainda esteja trabalhando com um idioma só. O segundo ponto é a questão de processos, e aí sim faz muita diferença, dependendo do workflow. Se forem, por exemplo, processos de RH, até por questões de legislação, não é só cultural, é diferente. É diferente Europa, é diferente US, é diferente Brasil. E cada região precisa de uma modelagem específica. A outra coisa que a gente aprendeu também, eu acho que vale a pena o pessoal considerar, é o nível de competitividade nessas verticais dentro daquela região. Às vezes, por questões ou históricas ou de regulação, já surgiu ou tem um player muito forte naquela vertical. E às vezes, no país do lado, por algum motivo, o mercado é bem mais fácil de entrar. Então, a competitividade e olhar quais são os players especializados que estão atendendo aquela região também é muito importante. Você levar em consideração. Não é só a modelagem, é maturidade do ecossistema na região. Faz diferença. Muito bom. Alexandre, respondida a sua pergunta, se tiver algum outro esclarecimento que você gostaria de ter aqui, manda para a gente no chat, por favor. Alessio, vou mudar um pouco. Pode falar. Para ela, eu vou dar um exemplo só disso, tá? Segurança de informação e compliance. O Brasil está 5 ou 10 anos atrás, US. Então, a gente tentou contratar um software de onboarding de clientes aqui nos Estados Unidos e, por outro lado, eles não atendiam Europa. Então, a gente não poderia ter um cliente europeu acessando o software porque ele estava qualificado para Estados Unidos e Latam, mas não Europa. Tem vários pontos que a gente precisa levar em consideração em relação à regulamentação local também, de quem vai estar utilizando o software que você desenvolveu, né? Ou a solução que você está trazendo. Uhum. Queria trocar um pouquinho agora de assunto contigo, sair um pouco da parte técnica e operacional da empresa, para a gente falar sobre investimento. Como que foi a jornada de captação de investimentos do Pipefy e como que foi qual foi a participação, né, ou o impacto do fato do Pipefy ser uma empresa global na sua captação de investimento? Esse é um bom ponto e fez toda a diferença. E para explicar por que fez toda a diferença, eu acho que é muito importante o pessoal entender como a indústria funciona. Porque isso também é outra coisa, né? O pessoal pensa, eu vou subir num avião, eu vou para o Vale do Silício, eu vou em Mountain View, vou passar o chapéu e vou pegar investidores dos Estados Unidos e os meus problemas irão se acabar. Não é tão simples assim. Como é que a indústria de software funciona? Um fundo de venture capital, ele tem um mandato e ele tem uma tese de investimento. Então, quando um fundo capta $1 bilhão para investir em empresas de tecnologia, se está nos Estados Unidos, geralmente ele tem um mandato, ele tem uma tese que ele fala, eu vou investir em empresas americanas no setor de saúde, enterprise software e e-commerce, por exemplo. E nesse mandato, muitas vezes, eles também falam qual é o estágio. Tipo, não, eu vou fazer só early stage, cheques de $100 mil a $500 mil. Não adianta você chegar, por exemplo, numa SoftBank e tentar levantar $100 mil, porque é um fundo que tem uma tese e um mandato de investimento muito claro
em relação em que tipo de negócio que eles entram. Quando um fundo de venture capital levanta capital para investir na América Latina, o que ele fala para o investidor dele? Ele fala assim, olha, sim, a gente vai correr um pouco mais de risco político, sim, a gente vai correr um pouco mais de risco de exposição cambial, porque as operações vão faturar em moeda local, mas eu vou te entregar um pouco mais de rentabilidade, porque o mercado de venture capital é menos competitivo, então eu vou te dar uma rentabilidade melhor. Porque pensa só, se o risco entre investir no Brasil e nos Estados Unidos fosse exatamente igual, e eu sou um investidor americano, um fundo de pensão de professora aposentada, por que cargas d'água eu investiria numa empresa na América Latina em vez de investir na empresa que eu posso só atravessar a rua e ver como é que ela está indo? Então, regiões emergentes, mais risco, mais retorno. E por esse motivo que todo mundo reclama, fala assim, o valuation das empresas da América Latina são menores do que o valuation das empresas dos Estados Unidos. I'm sorry, custo Latam, político, econômico e fiscal. Porque é como a indústria funciona. Então, se você quiser levantar capital, primeiro, mesmo operando só regionalmente, você no mínimo tem que entender qual que é o mandado daquele fundo, porque às vezes o cara nem vai te receber e você vai gastar tempo também. Segundo ponto que você tem que pensar mas então eu com aspirações globais, eu quero levantar um investidor americano porque eu quero ser bem-sucedido nos Estados Unidos. Aí o segundo grande ponto de aprendizado, que é investidor não aperta o I believe button. Não adianta você tentar ir captar investidor americano para dizer que você vai fazer go-to-market americano se você não tiver uma amostragem, nem que seja qualitativa, de alguns clientes americanos que estão felizes com a tua solução. Então, assim, você tem que ter um mínimo de amostragem de percentual da tua receita vindo dos Estados Unidos para aí esse cara te olhar com uma perspectiva diferente, que é, nossa, se lá no emerging market ele já está sendo super bem sucedido e ele tem alguns clientes aqui, opa, eu achei um diamante que ninguém viu ainda. Quer saber? Eu vou pegar esse cara e vou fazer arbitragem geográfica. Eu vou tirar ele desse país que ele está e vou ajudar ele a vender aqui nos Estados Unidos, um mercado muito maior. Que é o que um Spotify da vida fez, o que um Zendesk fez, que eram empresas não americanas, que o investidor americano falou, nossa, você já está sendo bem sucedido fora daqui, na hora que você focar aqui, então, você vai ser muito bem, porque você já tem alguns clientes. E entender que você precisa dessa amostragem mínima para provar a tese é uma coisa também que eu vejo. Muito empreendedor brasileiro me procura, eu quero ser global, eu quero captar fora. Eu falo, cara, antes de tudo, consiga os primeiros clientes, porque senão você não vai ter nada na mão para comprovar e para conseguir vender a tua tese. E uma coisa que acontece muitas vezes a gente recebe essa pergunta dos nossos clientes ou dos nossos leads, em que momento eles devem formar a empresa aqui, se o objetivo deles já é buscar capital. Se eles já têm, por exemplo, um software, uma solução, um game desenvolvido e eles querem trazer isso para o mercado americano e eles querem buscar investimento. É muito, extremamente comum que eles nos perguntem qual a estrutura que eu uso? Eu abro a empresa agora, eu levanto investimento primeiro e abro a empresa depois? Eu começo com uma corporação, eu começo com uma LLC? O que eu faço? Qual é a ordem? Primeiro a galinha ou os ovos, né? Primeiro investimento para depois abrir a empresa, ou primeiro a empresa para eu ter então essas primeiras vendas dentro dos Estados Unidos e depois buscar um investidor para essa empresa. Baseado na tua experiência, obviamente, porque assim, a resposta pode depender muito, né, caso a caso. O que você recomendaria para alguém que já tem, né, um produto validado no seu mercado local, né, um software, uma solução validada no mercado local e quer trazer para o mercado americano com o objetivo de captação de investimento para a expansão local aqui nos Estados Unidos? Aí eu acho que se a pessoa tem convicção, eu acho que é importante se preparar, porque você quer parecer local, por investidor local, por investidor americano. E quanto menos ruído e porca para apertar, melhor.
Então, eu vou falar assim, se você tem convicção, teu produto é validado, tem certeza, você já fez alguns testes, tem cliente nos Estados Unidos, o pessoal está feliz, etc., aí vale a pena você incorporar local, não só para o investidor, mas até questão comercial com o cliente também. Porque se lá no final, na hora, o invoice é para o Congo, o cliente falar, uau, why? No mínimo, perguntas vão ter. Se ele tiver que fazer uma operação de câmbio para poder te contratar também, já é um pouco de ruído. Então, eu acho que é importante uma dessas setar, até porque hoje tem, né, tem vários prestadores de serviço para te apoiar nisso. Se você tem a convicção, acho que é importante você estar setado para estar com uma estrutura, não só pela parte de investimentos, mas para poder faturar o local também. Faz total sentido. A gente volta naquele ponto de que se você quer atuar localmente, você tem que se encaixar ali no mercado local, né? Você não tem como se posicionar como uma empresa americana e emitir a sua invoice do Congo, como você mencionou, porque aí não faz sentido. Nada contra, tipo, beleza, mas assim, saiba que é o que está na cabeça do cara. Nossa, sério que eu vou ter que fazer uma invoice internacional? Sério que eu vou ter que fazer uma operação de câmbio? Que estranho. Exatamente o que você falou. É mais uma porquinha ali, ou mais uma portinha para abrir, mais uma fricção que você tem no teu processo de entrada naquele mercado local, né? Naquele mercado que você está tentando entrar. Pessoal, a gente está chegando no fim da nossa entrevista com o Alessio. Eu tenho uma última pergunta aqui da Daniela, e aí a gente vai encerrar, tá bem? Para quem tem um produto que ainda não está validado no mercado local, de um nicho pequeno, agora eu vou deixar a resposta contigo, Alessio. Para quem não validou o produto no mercado local ainda, vale a pena entrar direto no mercado global? Aí eu acho que se você ainda está naquela validação, aí eu penso bem Lean Startup mesmo, assim, sabe? Os teus primeiros clientes, você tem que estar muito perto deles. E muito provavelmente ele vai comprar de você porque ele confia em você como pessoa física. E aí fazer essas primeiras validações, acho que atuando localmente facilita. As primeiras validações do Pipefy, as 40 primeiras reuniões de venda, eu fiz. Os clientes que a gente vendeu, eu implantei, eu estava do lado. E muito do que a gente é hoje também foi de aprendizados que eu tive nessa interação muito próxima com esses clientes. Eu lembro até hoje, o MVP do Pipefy não decolava, não decolava, não decolava. E um dos meus clientes era um amigo meu, dono de uma operação de coworking, e eu falava, cara, mas como é que você não tá usando o produto, cara? Você pagou dele, ai, não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo. Foi num café que ele falou assim, cara, eu tenho vergonha de falar, mas eu não sei desenhar o meu processo. E aí olha o que ele falou, você não tem um banco de processo, você não pode copiar o processo de alguém, porque eu só preciso contratar funcionário, é igual em toda empresa, se você me deixar dar um Ctrl C, minha vida vai ficar bem mais fácil. Aí eu, puta, precisa de uma biblioteca de template pronto. E isso foi um divisor de águas para o Pipefy, né? A gente tem lá uma template store com centenas de workflows. Então, esse tipo de insight, cara, se não tiver com a barriga no balcão do lado, você não pega, entendeu? Então, se ainda está em validação, vá pela proximidade aí. Acho que é a primeira etapa. Você sabe que nós somos heavy users do Pipefy, né? A gente tem ali, acho que uma centena de processos dentro dele, e a gente até hoje utiliza a biblioteca de templates. Então, aquela dica lá de trás continua valendo. Pessoal, nós vamos encerrar. Deixo vocês todos convidados a conhecerem o Pipefy. O Pipefy é uma ferramenta excelente para gestão de processos. A gente usa o Pipefy muito dentro da GlobalFi, e eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, que foi o que nos permitiu escalar e crescer da forma que a gente cresceu nos últimos anos, sem quebrar todos os nossos processos ao meio. E o Pipefy, ele é uma ferramenta única que te ajuda a fazer a gestão dos processos gerais da sua empresa, sem que você precise de várias ferramentas especializadas. Então, ao invés de você precisar contratar uma ferramenta de RH, uma de vendas, uma de lead, uma de customer support, uma de processo de, enfim, marketing, você consegue customizar tudo isso dentro do Pipefy, trabalhar com o seu time todo dentro de uma ferramenta só, de forma integrada e sem
se preocupar em lidar com diferentes prestadores de serviços e fazer vários investimentos diferentes em ferramentas que não vão se comunicar entre elas. Então, fica aqui a minha recomendação do Pipefy, pipefy.com. Alessio, muito obrigada pela tua participação aqui hoje, muito obrigada por compartilhar conosco a tua experiência, tanto na construção do Pipefy quanto no mercado global. E, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Vocês não precisam sair da sala aqui do Zoom. Daqui a alguns minutinhos a gente vai passar para uma outra entrevista a respeito de meios de pagamento globais, que vai ser conduzida pelo Diego. Pode tomar um tempinho para tomar um cafezinho, tomar uma água e pode voltar aqui para esse mesmo link que as palestras vão continuar aqui. Alessio, muito obrigada. Até mais, obrigado pelo convite, Eva. Sucesso aí por vocês. Muito obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau.